Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Verdades do Fundo do Meu Peito, onde pessoas contam relatos que estavam no fundo do coração. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. Meu padrasto virou minha família contra mim. Então, deixe-me começar dizendo que peço desculpas pelo quanto isso pode ser longo. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Ele e minha mãe não eram tão próximos naquela época, então, embora tenha me afetado muito, ela não ficou tão abalada como se esperava. Eu me juntei ao exército quando tinha 17 anos, e no meu primeiro ano fora de casa, minha mãe se casou novamente. Eu nunca me conectei muito com ele, tínhamos personalidades diferentes e coisas assim. Ele costumava fazer comentários sarcásticos e me dizia para ser homem sobre qualquer inconveniente que eu estivesse chateado. Isso levou a discussões entre nós e muitas vezes eu era tão culpado quanto ele por esses desentendimentos, embora nunca tenha ficado muito sério. Fui dispensado por motivos médicos depois de pouco menos de 5 anos e minha mãe e ele disseram que ficariam felizes em me ter de volta em casa. Eu disse a eles que seria breve, apenas até que eu me estabelecesse e conseguisse um emprego, e até ofereci para pagar o aluguel, ao qual eles recusaram. Cerca de 3 dias depois de estar de volta em casa, meu padrasto, quando estávamos sozinhos, perguntou o que eu achava que seria um aluguel justo. Eu fiquei confuso, mas era a casa dele, então chegamos a um acordo e mantive isso em segredo da minha mãe, presumindo que ele não queria que ela soubesse, já que nunca mencionou isso perto dela. Eu nunca pedi nada a eles, não por malícia, mas porque queria fazer as coisas por conta própria. Ele tinha um filho de um casamento anterior. Nós não tínhamos muitos interesses em comum ou algo assim, mas nunca tive problemas com ele, eu diria que nos dávamos bem. A única coisa é que ele recebia muito deles. Eles pagaram pela escola dele, pelo carro dele, pelas despesas de vida dele. Durante a faculdade e mesmo depois, eu era um pouco menos velho que ele, então ele começou a faculdade logo depois que eles se casaram. Como eu disse, eu não queria ou precisava da ajuda, mas parecia injusto que ele recebesse toda essa assistência e eu fosse imediatamente solicitado a pagar aluguel, mas enfim. Eu me mudei depois de 3 meses, logo em seguida, conheci uma garota pela qual eu era louco e começamos a namorar. Foi o meu primeiro relacionamento e eu estava nas nuvens o tempo todo. Como se estivesse em uma espécie de nevoeiro constante. Eu estava muito nervoso para apresentá-la em casa. Eu e minha mãe éramos muito próximos e eu sempre me preocupava que ela fosse muito crítica em relação à garota que eu levaria para casa. Minhas preocupações acabaram sendo infundadas, elas se deram extremamente bem. Minha namorada não tem realmente uma família, longa história, então minha mãe e meu padrasto se tornaram como uma família para ela. Minha namorada e minha mãe se deram extremamente bem a ponto de saírem juntas às vezes, e isso me deixou extremamente feliz. Meu padrasto até gostou muito dela, e senti que isso nos aproximou mais, o que não era algo que eu achava que queria até que acontecesse. O pai dele abandonou a família quando ele era criança, e ele se colocou na escola e conseguiu um bom emprego bem remunerado sozinho, o que eu tinha enorme respeito por ele. Cerca de 1 ano depois, eu sabia que essa era a garota que eu ia casar. Eu contei para minha mãe e meu padrasto e eles pareceram extremamente felizes. Ela já era praticamente parte da família. Minha mãe me deu o anel de noivado que meu pai deu para ela, o qual ela guardou. O trabalho que eu tinha não pagava muito bem, então eu pensei que mesmo que não fosse o anel que ela sempre teria, seria um ótimo substituto. Quando eu pedi ela em casamento, minha namorada me disse que não era apenas um substituto e que ela absolutamente amou o anel. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Começamos a planejar o casamento e minha mãe e meu padrasto disseram que ajudariam com as finanças. Foi a primeira vez que eles me ofereceram ajuda financeira e isso significou muito para mim. Avancemos cerca de 3 meses e recebo uma ligação do meu padrasto, dizendo que eu precisava ir até lá. Parecia um pouco sombrio, mas fui até lá depois do trabalho. Quando cheguei lá, estavam minha mãe, meu padrasto, meu meio-irmão e noiva. Vi ela no sofá e percebi que tinha estado chorando. Imediatamente pensei que alguém tinha morrido e fui sentar ao lado dela, mas meu padrasto me impediu. Ele começou a me acusar de ter traído ela durante todo o nosso relacionamento. Eu fiquei confuso e disse a todos ali que eu não trocava mensagem com outras mulheres que não fossem parentes além dela. Aparentemente, uma garota havia conseguido o número da minha noiva e disse a ela que estávamos dormindo juntos há mais de 1 ano, mas ela não sabia que eu estava em um relacionamento comprometido.
Ela enviou prints de supostas conversas e sabia coisas sobre mim que uma pessoa aleatória não saberia. Eu, como um tolo, não conseguia ver o que estava acontecendo na minha frente. Fiquei chocado, triste e furioso. Implorei a ela de longe para olhar meu telefone e ver que eu nunca fiz nada disso. Ela e minha mãe estavam chorando, e comecei a chorar também. Meu padrasto me chamou de todas as palavras que conseguiu pensar e me escoltou para fora da casa, dizendo que se me visse novamente em sua propriedade, chamaria a polícia. Eu passei as próximas semanas tentando contatá-los sem sucesso. Ligava, mandava mensagens de texto, deixava recados de voz, usava todos os aplicativos de mensagens possíveis, mas nada funcionava. Depois dessas semanas, recebi uma ligação do meu padrasto que me pediu para parar de tentar contatá-la e que eu nunca mais seria bem-vindo em sua casa ou perto da sua família novamente. Tentei ligar para minha mãe nesse tempo todo, mas também não tive sucesso. Depois de cerca de um mês, tudo o que recebi de alguém foi uma mensagem de texto da minha mãe dizendo quanto ela estava triste e decepcionada. Minha mãe não tinha muita família, então eles sempre passavam os feriados com a família do meu padrasto. Eles também me ostracizaram. Eu vi as fotos de Natal deles no Facebook com minha ex-noiva presente e aparentemente em boa forma, o que me esmagou. A única família que ainda falava comigo era o irmão do meu pai e sua família. Mesmo assim, todos pareciam desconfiados de mim também. O único que eu acho que realmente acreditou em mim foi meu tio. Acho que não teria conseguido passar por isso sem ele, honestamente. Ele me mostrou que eu estava perdendo em amor paterno e nunca fiquei tão grato por alguém. Cerca de 6 meses depois de tudo isso, eu me mudei para longe da costa leste e me estabeleci na Califórnia, precisando fugir de tudo. Pouco menos de um ano depois que eu me mudei, recebi uma ligação de um código diário de volta para casa, que eu raramente recebia mais. Eu atendi e era meu meio-irmão, a quem eu prontamente desliguei o telefone. Ele me ligou de volta e eu ignorei, mas isso ficou comigo o dia todo. Decidi que se ele ligasse de novo, eu atenderia. E ele ligou mais tarde naquela noite. Foi desconfortável, na melhor das hipóteses. Ele me disse que minha ex-noiva estava muito abalada por muito tempo. Levou quase um ano para ela sequer começar a procurar outra pessoa significativa, eu não fiz nada desde que acabou. Alguns meses depois, meu padrasto o encorajou a convidá-la para sair, o que ele fez. As coisas foram bem nos primeiros encontros, mas nunca realmente funcionaram, aparentemente. Ele contou para meu padrasto sobre isso, e o idiota disse a ele: "Eu não me livrei do Op por nada, ela é uma ótima garota, você precisa resolver as coisas com ela." Eu quase desabei, e isso foi rapidamente substituído pela raiva. Aparentemente, ele conseguiu que uma garota, ainda não sei quem, se passasse por alguém com quem tive um caso e forjou algumas capturas de tela de mensagens para ela enviar para minha ex-noiva. Ele me disse que tinha falado sobre isso com ele cerca de um mês antes e que não sabia o que fazer. Aparentemente, isso o incomodou o suficiente para que ele não pudesse simplesmente guardar as informações, então me contou e disse que iria contar para minha mãe e ex-noiva no dia seguinte. Ele me ligou primeiro como cortesia, para que soubesse o que dizer sobre mim a eles. Eu disse a ele onde estava e que apreciaria se eles não me contatassem imediatamente, para que eu tivesse algum tempo para digerir tudo. Isso foi na terça-feira passada, eu acabei de mandar uma mensagem para ele dizendo que eu estava pronto para falar com ele se quisessem, e que eles poderiam me ligar amanhã. Eu realmente não sei o que vou dizer, nem eles por sinal. Eu espero algumas lágrimas e um bom número de desculpas, entre outras coisas. Eu não sei se estou pronto para perdoar ou algo assim. A única pessoa que eu contei até agora é o meu tio, a quem eu pedi para manter em segredo. Desculpe novamente por ser tão longo. Meu terapeuta escolheu uma semana ruim para tirar férias, e eu precisava desabafar. Atualização. Tudo bem, desculpe pela demora. Foi um dia agitado no trabalho, obviamente, muitas outras coisas na minha cabeça. Meu meio-irmão me ligou esta manhã e me contou exatamente o que aconteceu na semana passada. Aparentemente, o que meu padrasto disse não foi exatamente o que ele me disse. Ele elaborou mais e disse que foi muito cuidadoso com suas palavras para não se incriminar. Segundo ele, deixou implícito claramente o que fez sem dizer diretamente. O meu meio-irmão é mais esperto do que eu. Em vez de simplesmente confrontar minha mãe e minha noiva com isso e acabar em uma discussão com o pai dele, ele tomou um caminho diferente que eu não teria pensado. Ele pegou o telefone da minha ex e encontrou a garota. Disse que levou um tempo para rastreá-la. Ele a ligou e a convenceu a encontrá-lo em um local público.
Foi lá que tudo explodiu. Ela era um match no Tinder com o meu padrasto, o que eu acho que indica claramente que ele estava traindo minha mãe. Isso me irritou ainda mais, por razões óbvias. Essa garota alega que eles não dormiram juntos, mas se isso é verdade, não importa para mim. O que importa é que meu meio-irmão conversou com ela e tocou seu coração com a história e tudo o que aconteceu. Para constar, ela claramente sabia o que estava fazendo. Talvez o tempo e ouvir o que tinha acontecido comigo realmente a tenham abalado, mas, novamente, não importa para mim. Ela contou a ele o que aconteceu. $1.000 por um telefonema. Esse era o acordo. Ele disse a ela o que dizer e forneceu as fotos de evidência. Ela fez a ligação e foi isso. Meu meio-irmão perguntou se ela poderia contar a minha mãe e ex, e até se ofereceu para pagá-la novamente pelo registro. Ela concordou de graça e isso aconteceu ontem. Meu padrasto está em viagem de negócios até quarta-feira, então eram os 4 lá. Ela entrou e contou tudo para minha mãe e ex. Meu meio-irmão disse que as lágrimas começaram quase imediatamente nos 3. Depois de tudo, ele disse a eles que eu estava na Califórnia e que ele diria a eles quando eu quisesse ser contatado. Foi antes de eu mandar uma mensagem para ele. Um pouco de história para vocês tentarem entender algumas coisas sobre minha mãe e ex-noiva, e isso não é de forma alguma uma defesa de suas ações, apenas para ajudar algumas pessoas a entender. Minha mãe e eu éramos inseparáveis depois que meu pai faleceu. Nós éramos a rocha um do outro. Quando fiz 16 anos, comecei a beber para entorpecer um pouco. Eu disse para minha mãe que passaríamos o ano novo juntos quando eu tinha 16 anos, mas acabei saindo com meus amigos e bêbado como um louco. Recebi uma mensagem de texto da minha mãe, que passou a noite sozinha em casa, e foi aí que as coisas nunca mais foram as mesmas entre nós. Ela me mandou uma mensagem sobre o quão triste estava por estar sozinha, e eu me senti um lixo completo por isso. Parei de beber naquele dia, até que tudo desmoronou. Ela é o tipo de pessoa que sempre precisa de alguém. Ela não consegue lidar com a solidão. Acho que quando o amor dela e do meu pai começou a desaparecer, eu preenchi aquele vazio, e quando eu cresci e acabei deixando a casa, meu padrasto preencheu aquele vazio. Então a minha ex. Como eu disse anteriormente, ela não tem uma família de verdade. Ela tinha problemas reais de confiança por causa disso, juntamente com alguns relacionamentos passados realmente ruins. Apesar disso, ela nunca falava mal dos antigos namorados, o que eu realmente admirava. Um deles era fisicamente abusivo, e considero isso uma exceção óbvia. Eu, apesar de ser extremamente tímido, sempre ouvi que eu era fofo, especialmente por garotas mais novas, ou seja, mais jovens do que eu, não crianças. Eu realmente nunca gostei desse título, pois não é muito masculino, mas superei e aprendi a apreciar meu rosto infantil e o quanto eu corava com frequência. Minha noiva é apenas um pouco mais velha que eu. Sempre preferi garotas mais velhas e nunca dei muito tempo ou pensamento para as garotas que pareciam gostar de mim porque tinham 18, 20 anos. Isso não impediu a atenção, o que deixou minha noiva chateada. Ela frequentemente perguntava por que eu não estava interessado nessas garotas por que eu não a deixava por alguém mais jovem e mais bonita, etc. Eu sempre achei ela extremamente atraente, significativamente mais atraente do que eu honestamente, e sempre reiterava isso para ela, e que nunca me importei com nenhuma outra garota. Tudo bem, desculpe pela mudança de assunto. Espero que isso traga um pouco de entendimento sobre por que eles fizeram o que fizeram e acreditaram no que acreditaram. Novamente, isso não é uma desculpa para eles, nem eu pessoalmente sou muito compreensivo. No final da ligação com meu irmão, ele disse que ambos queriam ligar hoje, e eu disse que tudo bem. Então, eu sentei e esperei. Por volta das 3 horas da tarde, eu estava um pouco confuso. Comecei a me perguntar se ele havia inventado tudo para me provocar. Isso realmente me preocupou. Recebi uma mensagem dele perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim e perguntei se eles realmente planejavam ligar hoje. Ele disse que haviam tentado nas últimas horas. Eu os havia bloqueado quando me mudei para o oeste e esqueci. Por que não bloqueei ele? Não sei. Mas sou grato por não ter feito isso. Desbloqueei ambos e recebi uma ligação da minha mãe cerca de 10 minutos depois. A primeira coisa que ela disse foi que eu parecia diferente. Eu quase desliguei na hora. Tive que me esforçar muito para apenas dizer sim. Ela imediatamente começou a chorar depois disso. Eu realmente pensei que sentiria mais. Estaria mentindo se dissesse que não senti nada, mas a dor de tudo isso tomou conta de mim mais do que as palavras dela.
Ela perguntou se eu tinha recebido as mensagens dela. Eu disse que não. Aparentemente, ela havia tentado me enviar mensagens durante o último ano, mas eu tinha bloqueado o número dela. Se ela realmente quisesse falar comigo, poderia ter encontrado outra maneira. Talvez seja um pouco ruim da minha parte, mas eu sei que é verdade. Basicamente, eu disse a ela que estaria disposto a construir um relacionamento de volta com o tempo, e ela ficou feliz com isso. Ela também me disse que estava pegando todas as suas coisas essenciais da casa antes que meu padrasto chegasse em casa, e que ela iria pedir o divórcio imediatamente. Eu acredito nela também. Ela pode ser uma mãe péssima aos meus olhos, mas nunca foi alguém que faz as coisas pela metade. Eu realmente gostaria de estar lá para ver a cara desse idiota quando ele voltar para casa vazia. Minha ex-namorada pegou o telefone em seguida e fez as mesmas desculpas lacrimosas que minha mãe fez. Eu senti um pouco mais com ela. Eu realmente tentei fazê-la pensar e lembrar quantas vezes eu disse que nunca faria isso com ela e o quanto eu a amava. Ela estava arrasada e, para ser sincero, eu estou feliz por isso. Conversamos por cerca de meia hora e eu realmente achei agradável. Eu, mesmo tendo dito a mim mesmo por mais de um ano que nunca mais aconteceria, pensei que ainda poderia haver algo entre nós. Ela me disse que ainda tinha um anel e isso me deixou chateado. Eu disse a ela para dar para minha mãe, porque não pertencia mais a nenhum de nós dois. Eu pude ver que isso realmente a abalou e, egoisticamente, eu queria que fosse assim. Ela perguntou se poderia ligar ou mandar mensagem para mim. Eu disse que estava tudo bem, mas para não esperar uma resposta rápida de qualquer maneira, o que ela entendeu. Basicamente dei a ela o mesmo ultimato que dei à minha mãe, embora tenha dito que as chances de termos um relacionamento futuro eram muito pequenas. Ela disse que entendeu isso também. Eu falei por último com meu irmão e agradeci por tudo que ele havia feito. Ele estava ajudando minha mãe a tirar as coisas da casa do pai dele. Ele se desculpou por tudo que tinha acontecido e disse que iria contar tudo para o resto da família também. Eu não tenho conexão alguma com eles e não vou dizer uma palavra, imagino, exceto a mãe do meu padrasto. A pessoa mais velha de todas as famílias que me desejou feliz aniversário e feliz Natal ao longo do último ano. Talvez ela seja velha o suficiente para não se importar, talvez ela tenha se sentido mal, mas vou conversar com ela, por mais estranho que seja. Desculpe por toda a conversa sem sentido. Eu vou voar para casa para o aniversário de 60 anos do meu tio na primeira semana de março. Será a minha primeira vez em casa desde que me mudei para cá. Definitivamente planejo ver meu irmão também. Eu não sou avesso a ver minha mãe e ex, mas deixei claro para eles que tenho muita cura para fazer, e eles também. Se algo mais acontecer, atualizarei novamente, talvez depois dessa viagem para casa, mas isso parece ser tudo por enquanto. Também, está e-mail que minha última rede social. Eu não tenho estado muito ativo aqui no último ano pelos motivos que você pode imaginar. Realmente não vi histórias similares à minha que tenham sido mencionadas nos comentários, embora eu gostaria de vê-las se você puder encontrá-las. Ficarei mais do que feliz em responder quaisquer perguntas que alguém possa ter sobre toda essa situação da melhor forma que eu puder. Agradeço a todos. Breve atualização. Recebi uma ligação de um número da minha cidade natal. Há algum tempo, apaguei a maioria dos números de telefone de pessoas com quem não estava falando. Atendi e era meu padrasto. Ele disse alô e eu desliguei e bloqueei o número. Imediatamente, liguei para minha mãe, noiva e irmão. Eles estão seguros, não estão por perto dele. Minha mãe está em um hotel que ele não sabe, minha noiva e meu irmão estão em suas residências e ambos dizem que se sentem adequadamente protegidos. Ele não parece ser uma pessoa violenta, mas é melhor prevenir do que remediar. Meu irmão disse que ele recebeu uma ligação dele esta manhã quando chegou em casa e minha mãe não estava lá e não atendia. Meu irmão disse o que aconteceu e pediu para que ele não contatasse nenhum deles. Não sei quanto tempo ele ficou lá, mas ele me ligou por volta das 3 horas da tarde, horário do Pacífico. Cerca de 1 hora atrás, recebi uma mensagem de um número diferente dizendo: precisamos conversar. Acredito que seja ele. Não respondi. Isso é o que há de mais recente. Outra breve atualização. A mãe do meu padrasto me ligou. Tinha o número dela salvo por causa do que eu disse anteriormente. Estava um pouco preocupado que pudesse ser ele tentando reunir alguma informação ou algo assim. Mas não era. Ela é uma senhora muito doce que não precisava ser gentil comigo de forma alguma, mas me mostrou compaixão.
Ela foi muito gentil e me desejou o melhor enquanto também se desculpava em nome da família. Eu agradeci e também desejei tudo de bom a ela. É chocante que ele tenha vindo dessa mulher. Segunda atualização. Tudo bem, desculpe pela demora pessoal. O trabalho tem sido cansativo e eu só cheguei em casa no fim de semana passado. Eu demorei para responder aquela mensagem, que, descobri posteriormente, era do meu padrasto. Minha curiosidade acabou falando mais alto e eu liguei para ele, fiz o que alguns sugeriram e gravei a chamada usando outro aplicativo. Gostaria de dizer que a conversa me proporcionou algo, mas isso seria desonesto. Ouvir a voz dele me deu arrepios. Ele perguntou como eu estava, eu disse para parar com a farsa e ele riu. Não havia nada incriminatório do lado dele, é claro. A conversa durou cerca de 3 minutos e não teve assunto relevante. Eu perguntei por que ele não estava contente comigo estando com ela. Ele disse que eu não era homem o suficiente e que uma mulher como ela seria desperdiçada comigo. Ele tem uma maneira muito tradicional de pensar em relação aos relacionamentos, o que é especialmente engraçado, porque mostra o quanto ele nunca soube sobre o nosso relacionamento ou sobre ela em geral. Sem entrar em detalhes, minha ex era e ainda é bastante contrária às normas de gênero. Ela tem um emprego muito bem remunerado e me disse que nunca se sentiria confortável sendo uma mãe/dona de casa, muitas vezes tomava iniciativa nas coisas em nosso relacionamento, etc. Não houve realmente muito a retirar da conversa além disso. Eu não sei realmente o que ele queria, mas eu disse para ele não me ligar novamente e desliguei. Não foi muito emocionante nesse aspecto. Voltei para casa antes do fim de semana da semana passada e fui à festa de aniversário do meu tio. Divertimos-nos muito e a família foi muito acolhedora e pediu desculpas por não ter sido mais solidária depois de tudo. Nenhum deles foi rude nem nada, não tenho sentimentos negativos em relação a nenhum deles. Conversei com meu irmão e marquei um encontro na casa dele com minha ex e minha mãe na quarta-feira à noite. Na quarta-feira, fui lá e recebi o que esperava. Muitas lágrimas, muitas desculpas. Eu admito que tive dificuldade em me manter firme. Conversei com os dois e com meu irmão, cada um separadamente. Minha mãe já entrou com o pedido de divórcio, o que é bom e eu agradeço por ela ter feito isso. Tivemos uma conversa decente. Dá para sentir que está tensa, mas acho que estamos progredindo em direção à cura. Meu irmão e eu tivemos uma boa conversa. Foi bom conversar com ele pessoalmente. Ele pediu desculpas por tudo o que aconteceu e eu as aceitei. Dá para perceber que ele sente remorso por como tudo aconteceu e pelo esforço que ele fez para consertar as coisas. Definitivamente não guardo rancor. Minha ex e eu tivemos uma conversa muito longa durante a maior parte da noite. Já tínhamos conversado por telefone nas últimas semanas. Grande parte da conversa foi apenas para colocarmos as coisas em dia. Obviamente, somos duas pessoas muito diferentes agora, depois de quase 1 ano e meio separados. Mais tarde, tivemos algumas discussões mais sérias sobre tudo. Sobre como tudo foi prejudicado e como eu fiquei arrasado com tudo isso. Ela me disse que já havia consultado um terapeuta e me perguntou se eu estaria disposto a acompanhá-la em sua consulta na quinta-feira. Ela tem feito tudo o que eu poderia ter pedido nas últimas semanas, e eu realmente aprecio isso. Eu fui com ela para a consulta com o terapeuta, o que eu acho que foi muito produtivo para todos. A terapeuta dela parecia muito grata por eu estar lá também. Então, ficamos conversando por um tempo depois e eu decidi perguntar se ela queria sair no sábado à noite. Então, esse é o plano agora. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu queria mostrar a ela que aprecio o esforço que ela está fazendo para tentar consertar o que foi quebrado. E egoisticamente, eu gostaria de vê-la em um ambiente que não seja como os que estivemos até agora. Então, essa é a atualização por enquanto. As coisas estão melhorando, não vi nenhum dos parentes do meu padrasto desde que cheguei em casa. Agradeço todo o apoio de todos. Vou atualizar com qualquer novidade. Atualização breve. O encontro foi muito bom. Tivemos uma noite agradável juntos. Jantamos e fomos a um fliperama depois, o que costumávamos fazer com certa frequência. É o primeiro encontro que tive em quase 1 ano e meio, e me diverti muito. Fomos para a casa dela depois e conversamos. Vamos discutir os próximos passos durante esta semana antes de eu voltar para a Califórnia. A parte da distância será a mais difícil, mas acho que ajudará a manter as coisas realistas se não estivermos juntos constantemente. Obrigado novamente pelo apoio de todos.
Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!